Estamos gravando então essa monitoria. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius César Rodrigues Freitas e é com muita alegria que eu dou início hoje, dia 12 de setembro de 2020, a mais uma monitoria de Direito Civil aos acadêmicos do curso de Direito da UCDB. Hoje nós trataremos basicamente sobre negócio jurídico. É claro que entre as suas reverberações existem outros institutos coligados, mas a base, né, do que será ministrado para vocês hoje será o tema que envolve o negócio jurídico, né? E eu aproveito para, nesse início, esclarecer um pouco sobre o que são as monitorias, né? Por nós estarmos em um ano um pouco atípico, em virtude da pandemia, nós tivemos que nos readaptar, mas normalmente as monitorias, elas são presenciais, né? Mas em virtude disso tudo, e dessa adaptação que nós tivemos que fazer, nós convertemos as monitorias que eram presenciais para esse modelo telepresencial. A monitoria nada mais é do que aulas ministradas por acadêmicos de semestre um pouco mais avançado para os acadêmicos mais novos, calouros até podemos dizer. Então, de antemão, por esse conteúdo ser tratado na grade do segundo semestre do curso de Direito da UCDB, eu já quero dar as boas-vindas a vocês que estão me assistindo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, provavelmente, mas é uma honra para mim ocupar essa posição de monitor e dispor, né, dessa faculdade que eu tenho, de compartilhar um pouco do conhecimento jurídico que eu adquiri pela experiência acadêmica com vocês que estão iniciando o curso agora, né? Isso é muito prazeroso para mim e ocupo eu exerço essa ocupação de monitor desde o ano de 2018 e sempre tratando sobre direito civil, né? Hoje eu estou no 10º semestre, já já eu estou deixando a universidade e eu sei que futuramente o bastão de monitor de direito civil será deixado para vocês. Então, você que tem interesse, né, ocupar esse exercício de monitor, o da Daclob sempre exerce, né, as seletivas para selecionar o monitor. Então, você que sente essa vocação, que se interessa por isso, fique à vontade. Eu acredito que nos próximos anos também nós teremos outras seletivas e você com certeza poderá compor esse quadro de monitores e exercer esse ofício tão satis satisfatório que é a monitoria. Enfim, como disse antes, meu nome é Vinícius César Rodrigues Freitas, sou acadêmico do 10º semestre e na oportunidade também agradeço a coordenação do curso de Direito, né, no nome da professora doutora Elane Claire e o presidente da CLOB, né, pela oportunidade que ele tem nos dado, pela disposição. Enfim, né, sem mais delongas, até porque o nosso tempo é um pouco curto, eu vou tentar não me estender muito com vocês aqui, até porque nós temos apenas essa monitoria, né, para tratar de um tema muito longo, muito extenso, mas eu adianto que o meu objetivo aqui com vocês hoje é apenas servir de uma utilidade, não só para a prova, né, mas para a compreensão daquilo que vocês estão estudando esse semestre, né, e eu desejo, né, que a expectativa, a eventual expectativa que tenha sido criada sobre essa disciplina seja alcançada, né, sobre essa monitoria seja alcançada. Então, vocês também podem se sentir à vontade, tá? Sintam-se à vontade, qualquer adendo, questão, dúvida, qualquer interferência que vocês queiram fazer, seja pelo chat, seja pelo áudio, tá? Pode ficar à vontade. Então, como eu já havia introduzido o tema aos senhores, hoje nós trataremos sobre o negócio jurídico, né? O negócio jurídico civil, que é a base do conteúdo programático da grade do segundo semestre do curso de Direito da UCDB, quer seja o noturno, quer seja o matutino. Tá? E por que nós vamos tratar como base hoje o negócio jurídico? Veja, eu tenho uma concepção de que o negócio jurídico, ele ostenta uma posição de excelência dentro das matérias relativas ao direito civil. Por quê? Porque eu vejo que o negócio jurídico, ele reverbera, ele se estende, o seu conteúdo, ele irradia entre diversos conteúdos, né, do Código Civil, diversos conteúdos civis, inclusive ele tem uma incidência, um reflexo em outras disciplinas do direito. É claro que nós temos que olhar o direito como uma unidade, né? Nós devemos tratar o direito civil, o direito penal, constitucional, processual, tributário, econômico e por aí vai, como uma unidade, né? Mas nós fatiamos os temas para que nós, por uma forma mais didática de conseguir compreender
todos os institutos que estão presentes em relevância no direito e facilitar, assim, uma compreensão integral. Mas veja, o negócio jurídico, ele tem o seu reflexo, por exemplo, para vocês terem uma noção da relevância que é esse tema, sobre a responsabilidade civil, que os senhores estudarão, salvo engano, no quinto semestre, sobre direito obrigacional, que os senhores estudarão no terceiro semestre, sobre o direito contratual, que os senhores estudarão no quarto semestre, sobre os direitos reais, que trata basicamente sobre o patrimônio, né, sobre a propriedade, a coisa, a posse, e até podemos dizer sobre o direito familiar, o direito de família, e até sucessões. Então, tudo gira em torno do negócio jurídico, né? Ele é um assunto muito importante, até para que você consiga dar sequência no seu estudo do direito. E além das áreas do direito civil, o negócio jurídico ele se estende, né, entre as outras áreas de direito. Tanto é verdade que nós podemos identificar o negócio jurídico tributário, nós podemos identificar o negócio jurídico processual, né, o negócio jurídico econômico, podemos assim dizer também, e até fora do direito, né, como a contabilidade, enfim. Então, apenas para que vocês entendam a relevância que tem essa questão do negócio jurídico civil, né. Então, vamos para uma contextualização, vamos contextualizar o negócio jurídico dentro da doutrina e da legislação, né. Quando nós falamos em legislação, claramente nós estamos falando da lei, e nesse caso, especificamente, a lei civil. Então, você que pode, ou você que tem em suas mãos, só um adendo, gente, eu vou evitar de compartilhar a tela com vocês, tá? Até para servir de uma forma um pouco mais, digamos, informal, né? Porque como nós estamos tratando de uma monitoria, eu não sou um professor, digamos, titular da universidade, eu sou apenas um monitor e sirvo apenas de uma forma complementar sobre as informações do curso de Direito para vocês. Então, aqui é um trato mais informal mesmo, tá? Então, até para vocês ficarem um pouco mais à vontade, eu vou me abster de compartilhar a tela, até para que vocês possam me ver, possa ter esse contato, por mais que remoto, e quebrar um pouco da formalidade e às vezes até facilitar um pouco mais nessa explanação, nesse estudo, nessa conversação que nós estamos tendo, tá bom? Então, voltando. Vamos contextualizar o negócio jurídico dentro da doutrina e da legislação civil. Se você pegar o Código Civil e abrir no artigo 104, nós temos a seguinte redação: a validade do negócio jurídico requer, né? E tem os incisos. Então, nós vemos aqui que nós temos o negócio jurídico, a sua validade, que nós estudaremos logo mais, e os seus incisos, que ali nesses incisos nós temos os requisitos da validade do negócio jurídico. Mas eu quero que você perceba que o artigo 104 do Código Civil, ele está dentro do capítulo 1, do título 1, do livro 3, da parte geral do Código Civil. Trocando em miúdos, isto é, o negócio jurídico ele está dentro das disposições gerais do negócio jurídico dos fatos jurídicos. Então, veja, em uma estruturação um pouco mais semântica, nós temos que o negócio jurídico ele está dentro dos fatos jurídicos. Então, assim, de uma forma mais superficial, o negócio jurídico está para os fatos jurídicos, assim como a espécie está para o gênero. Então, perceba, antes de adentrar de fato sobre a conceituação do negócio jurídico, nós precisamos entender o que são os fatos jurídicos, né? E aqui eu também vou me abster de me aprofundar estritamente as espécies do fato jurídico para prezar especificamente sobre o negócio jurídico, para evitar uma eventual confusão, eventual dificuldade exacerbada daquilo que nós iremos tratar essa manhã. Até porque nós temos um tempo reduzido, um tempo curto, nós precisamos potencializar o nosso aproveitamento, né? Mas para que você entenda, o que é um fato jurídico? Eu acredito que vocês já tenham ouvido o conceito em sala de aula, até ver, ou às vezes até se recorrer à doutrina, mas, basicamente, nós vamos fazer, então, aqui vamos separar fato jurídico. O que é o fato? Fato é um substantivo que trata sobre um acontecimento de uma vida normal, uma vida cotidiana, podemos assim dizer, né? O acontecimento, um evento que acontece, é um fato. Aquilo que reflete a realidade, é aquilo que acontece, aquilo que aconteceu. E nós temos jurídico, que é o quê? Uma qualificação do substantivo fato. Jurídico
é, podemos conceituar como um adjetivo, né, que trata de algo que tem relevância, que tem ligação ao direito. Então, é um fato que tem relevância ao direito. Então, nesse sentido, nós podemos conceituar fato jurídico como todo fato ou acontecimento da vida que tenha relevância jurídica, uma vez que os seus efeitos, eles interessam ao direito. Então, nós podemos pegar isso como um conceito base de fato jurídico. Como que nós podemos entender, como que nós podemos identificar um fato como jurídico? Veja, para isso é necessário que nós utilizamos então de um juízo de valoração. Por quê? Porque os fatos são diversos, não é verdade? Nós temos fatos sociais, nós temos fatos religiosos, nós temos fatos contábeis, nós temos fatos esportivos e por aí vai. E para esses fatos, eles serem considerados, além de sociais, por exemplo, como jurídicos, é necessário que esse fato desperte o interesse do direito. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos esse fato, nós submetemos ele a um juízo de valoração. E nesse juízo de valoração nós vamos entender que esse acontecimento humano, ele teve uma relevância para o direito. E quando nós conseguimos identificar isso, então nós podemos conceituar esse fato como um fato jurídico. Eu acredito que ficou claro esse ponto. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Me chamam, se ficou uma coisa confusa, mas eu acredito que ficou claro, né? O fato jurídico é todo aquele fato que acontece, né, que aconteceu, que tem relevância para o direito e, consequentemente, precisa de todo arcabouço normativo para que possa facilitar na regularização da vida civil da pessoa. Tá? Então, o fato jurídico basicamente é isso, é o gênero. Ele se divide em duas espécies, os fatos naturais, que são aqueles fatos que advêm da natureza, né, sejam ordinários, sejam extraordinários, e os fatos humanos. Os fatos humanos, ele já tem um detalhe específico que ele depende de uma ação humana. Então, o fato humano que está dentro dos fatos jurídicos, ele depende de uma ação humana, né? E dentro dos fatos humanos, nós temos os fatos ilícitos, que são aqueles gerados em virtude de um dano, né, causado a outra pessoa, eivado de culpa, que gera, então, o dever de indenizar para quem causou esse dano. Esses são os fatos ilícitos, a grosso modo. E, por outro lado, nós temos os fatos lícitos, que são aqueles fatos que são permitidos. E dentro dos fatos lícitos do direito, nós encontramos quem? O negócio jurídico. Então, aqui nós conseguimos contextualizar o negócio jurídico dentro da doutrina, né, e por que não também dentro do Código Civil. Então, partindo desse princípio, o que nós podemos entender por negócio jurídico? Né? Eu achei bem interessante um conceito do autor, né, do doutrinador Francisco Amaral. E quem traz, além do próprio Francisco Amaral, esse conceito de fato jurídico, é o autor Carlos Roberto Gonçalves, que inclusive ele é o autor base, né, a doutrina base do curso de Direito Civil da Universidade Católica Dom Bosco. Então, o Francisco Amaral diz? Ele entende que, por negócio jurídico, deve-se entender a declaração de vontade privada destinada a quê? A produzir efeitos que o agente pretende e o direito reconhece. Tais efeitos são a constituição, modificação e extinção das relações jurídicas, de modo vinculante, obrigatório para as partes intervenientes. É claro que esse é um conceito bem amplo, né? Um conceito até satisfatório, mas para tornar um pouco mais fácil e didático nesse primeiro momento, eu costumo conceituar o negócio jurídico como o meio para a realização da autonomia privada da pessoa mediante a declaração de vontade que objetiva a produção de seus efeitos. Então, veja, nessa conceituação que eu fiz do negócio jurídico, perceba, nós temos o quê? Nós temos que o negócio jurídico é um meio. Nós temos que é um meio para a realização da vontade, né, da autonomia privada da pessoa, mediante declaração de vontade que objetiva a produção de seus efeitos. Então, nós temos o meio, nós temos a autonomia e vontade da pessoa envolvida, nós temos a declaração de vontade, e nós temos a produção dos efeitos. Isso é importante, que vocês, pelo menos, tenham essa noção. É claro que, de um primeiro momento assim, vocês não vão conseguir guardar de plano
esse conceito, mas a partir do momento que nós vamos trabalhando com o tema, ele vai ficando um pouco mais fácil e um pouco mais recorrente para a gente, o que facilita. Partindo dessa conceituação do negócio jurídico, como que nós podemos classificá-lo? A classificação dos institutos do direito, ele, em verdade, não encontra um exaurimento na lei, né? O que eu quero dizer com isso? Que a classificação de determinado instituto do direito, nesse caso nós estamos tratando do negócio jurídico, ele pode variar de autor para autor, de palestrante para palestrante, de obra para obra, mas o que eu quero que você entenda é que a classificação ela serve basicamente apenas para facilitar no manejo desse instituto civil. Então, veja, quando nós falamos de classificação do negócio jurídico, não quer dizer que nós estamos falando de uma classificação legal, tá? É claro que muitas vezes o Código Civil pode trazer alguns tipos de classificação, mas não são todas. Então, a classificação do negócio jurídico ela é utilizada apenas para facilitar na utilização dessa ferramenta. E eu digo que, em verdade, nós temos inúmeras classificações de negócios jurídicos. Mas, até por causa da facilidade que eu busco trazer para vocês nessa manhã, eu me dei ao luxo de buscar apenas três. Tá? Eu trouxe apenas três meios de classificar o negócio jurídico, porque eu acredito que aqui nós vamos estudar as mais importantes a um primeiro momento, as mais interessantes, que são quais? Que são a classificação do negócio jurídico quanto ao número de declarantes, quanto às vantagens patrimoniais e quanto à forma. Eu trouxe essas três classificações para que nós possamos compreender. A primeira classificação do negócio jurídico, quanto ao número de declarantes, nós temos três. E aqui não tem muito mistério, até porque o título é indicativo, né? O número de declarantes. Então nós temos o quê? Uma classificação quanto ao número das pessoas que declaram a sua vontade em relação a determinado negócio jurídico, né? Então, veja, nós temos a classificação do negócio jurídico unilateral, bilateral e plurilateral. O que seria um negócio jurídico unilateral? É aquele negócio jurídico que basta apenas um declarante para o seu aperfeiçoamento. O negócio jurídico ele será perfeito quando se trata de negócio jurídico unilateral, quando bastar apenas a declaração de vontade de um sujeito. Para que você possa entender em termos práticos, eu vou dar um exemplo bem clássico. O testamento. Né? Um testamento, quando a pessoa vai testar os teus bens, né, para servir até para efeito de sucessão a partir de sua morte, ela não necessita que o terceiro que ela está envolvendo naquele testamento aceite. Né? É claro que esse testamento pode ser impugnado futuramente, é claro que ele pode ser levado a juízo, né, para identificar se de fato ele cumpre todos os requisitos, mas a rigor, ele basta que apenas aquela pessoa que testa manifeste sua vontade. Então, nós podemos entender por esse negócio jurídico como um negócio jurídico unilateral. A renúncia da herança também é um outro exemplo. Basta apenas a palavra, a declaração de vontade do renunciante. Tá? Além do negócio jurídico unilateral, nós temos também o negócio jurídico bilateral. Nós temos então que o unilateral depende apenas de uma pessoa, enquanto o bilateral ele necessita de duas manifestações de vontades para que ele seja perfeito. Um exemplo clássico disso, e muito usual também, é o contrato de compra e venda. Né? Quantos de nós já não realizamos um contrato de compra e venda, né? Que seja de um salgado na universidade, na cantina da universidade, que seja, enfim, de uma bebida, né? De um refrigerante, de uma água em uma conveniência, um contrato de compra e venda. Então você tem ali a vontade manifestada de quem quer comprar e de uma forma de uma conta-prestação, a vontade manifestada de uma outra pessoa que deseja vender. Né? São duas vontades distintas que se unem e formam um negócio jurídico. Né? Além da compra e venda, nós também temos como negócio jurídico a doação. Né? Mas espera aí, a doação é um negócio jurídico bilateral? Como assim que a doação é um negócio jurídico bilateral? Às vezes vocês já possam até ter ouvido sobre isso. Mas sempre quando nós falamos sobre a doação, nós entendemos que é apenas uma pessoa que deseja doar para outra alguma coisa. Não é verdade? Então, por que que seria um negócio jurídico bilateral se eu estou dispondo do meu patrimônio em favor de outrem?
Porque na doação nós precisamos de alguém que quer doar e de outra pessoa que quer receber. Você não pode doar algo para alguém que não deseja receber aquilo que você quer dar para ela, aquilo que você quer dispor para essa outra pessoa. É necessário que, em contrapartida a você que deseja doar, a outra pessoa receba. Então, veja, são duas manifestações de vontade distintas que, assim que declaradas, tornam então esse negócio jurídico perfeito, que no caso é a doação. E por fim, no que se refere à classificação do negócio jurídico quanto ao número de declarantes, nós temos o negócio jurídico plurilateral, que é aquele negócio que depende de mais de duas manifestações de vontades para se tornar perfeito. Um exemplo muito claro disso é aquele contrato de constituição de uma sociedade civil, né, com mais de dois sócios. Esse também é um exemplo muito clássico que em qualquer obra de direito civil você encontra que trata sobre esse tema. Então, veja, nós temos três, quatro, cinco sócios que desejam constituir uma sociedade civil, né, para determinado fim comercial, que unindo as suas vontades, né, as três, quatro, cinco pessoas, formalizam aquele negócio jurídico. Então, assim, a classificação quanto ao número de declarantes são basicamente essas, tá bom? A rigor, né, aquilo que vocês precisam saber nesse primeiro momento. A segunda classificação que eu trouxe é quanto às vantagens patrimoniais. Aqui também não tem muito segredo, até porque nós temos o negócio jurídico que é gratuito ou benéfico, né, que são termos equivalentes, e o negócio jurídico oneroso. Qual que é a diferença dos dois, né? Sempre quando nós falamos sobre onerosidade, nós temos uma ideia de um encargo, né, de um dispêndio, de uma prestação, de um sacrifício. E quando nós falamos em contrapartida de gratuidade, nós temos uma ideia, né, ou até de benefício, nós temos uma ideia de aferir apenas uma vantagem, não é verdade? Apenas um benefício, sem dispor de um sacrifício contrário, né, sem dispor de uma contraprestação. Em verdade, é basicamente isso. O negócio jurídico gratuito ou benéfico, ele pode ser entendido como aquele negócio jurídico que apenas uma das partes, ela ofere uma vantagem, como, por exemplo, a doação. A doação é um negócio jurídico que apenas uma das partes ofere vantagem. Gente, está tudo certo com a imagem, com o áudio aí? Só me deem um retorno, que aqui minha ferramenta, ela deixou de funcionar. O áudio sim, tudo certo, perfeito. Então, vamos continuar. Obrigado, tá, pela resposta de vocês aí, tá? Dá pra ver que vocês estão acompanhando. E até é bom porque evita, né, às vezes perder algum tempo, caso falhe alguma coisa, tá? Mas enfim. Então, a imagem tá travada. Voltou alguma coisa aí? Tá certo agora ou não? Tá. Ah, mas o que que tá acontecendo? Bom, vamos continuar então, né? Para mim aqui, ó, o áudio, ele parou na minha outra ferramenta, mas no Google Meet da minha tela ele tá funcionando. Perdão, o vídeo. Tá, mas vamos acompanhar assim mesmo, né? Um problema técnico, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, continuemos. Até porque o áudio está funcionando. Se o áudio parar, pelo amor de Deus, vocês me avisem, tá? Por gentileza. Então, continuemos. Então, essa de fato é a classificação do negócio jurídico quanto à sua vantagem, né? Quando ele se trata de um negócio jurídico gratuito. Em contrapartida, o oneroso é aquele que ambas as partes possuem vantagens e também algum tipo de contraprestação, como por exemplo no contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, nós temos duas partes distintas que, de certa forma, têm um benefício em receber aquilo que desejam, mas também, em contrapartida, precisam pagar o preço, né, ou entregar o produto que está sendo negociado. Então, essa é a divisão, a classificação do negócio jurídico quanto às vantagens patrimoniais. O negócio jurídico quanto à forma. O negócio jurídico quanto à forma, ele se divide entre o negócio jurídico solene e o negócio jurídico não solene. O que seria o negócio jurídico solene? Quando nós falamos na palavra solene, nós temos uma ideia de solenidade, não é verdade? O que seria uma solenidade? A solenidade é basicamente, muitas das vezes, uma cerimônia formal, né, que traz uma formalidade que precisa ser obedecida para que determinado fim seja alcançado. E nós podemos utilizar
esse mesmo entendimento para o negócio jurídico solene. O negócio jurídico solene é aquele que existe uma forma prescrita em lei que precisa ser observado. Quando nós falamos de forma, o que é uma forma? Uma forma é uma forma. Quando nós vamos preparar um bolo, vamos fazer um bolo, e nós desejamos um bolo redondo, né? O que nós fazemos? Nós pegamos uma forma redonda, não é verdade? Se nós desejamos, então, um bolo quadrado, nós pegamos uma forma quadrada. E na lei civil, existem determinadas formas, isto é, determinadas formas que precisam ser observadas para que específicos negócios jurídicos possam ser considerados existentes, válidos e para que seus efeitos possam ser produzidos no campo civil. Então, todo negócio jurídico que precisa observar uma forma escrita, expressa em lei, é considerado um negócio jurídico solene. Como exemplo, muito prático, também comum, que na vida de todas as pessoas que desejam, né, adquirir ou vender um imóvel que possui, é a hipótese da alienação de um imóvel que possui o seu preço acima de um valor específico. Se você deseja negociar, alienar esse imóvel, é necessário que exista uma escritura pública. Então, veja, é uma solenidade, né, expressa em lei que precisa ser observada para que os seus efeitos sejam alcançados. Então, essa é a diferença entre o negócio jurídico solene e o não solene. Então, prossigamos. Passamos, então, da classificação dos negócios jurídicos e vamos falar um pouco agora sobre a interpretação do negócio jurídico. Imagem voltou, tá normal, perfeito. Muito obrigado, tá, Pedro? E aqui também voltou, aqui voltou no meu celular que eu deixei aqui para ter esse retorno. Enfim, por que nós devemos estudar, entender sobre a interpretação do negócio jurídico? Veja, como vocês já podem ter percebido, o negócio jurídico, em base, ele versa sobre uma negociação é, que tem um cunho econômico, né, uma visão comercial, algo que envolva uma disposição patrimonial, aquisição de direito, enfim. E nós sabemos que sempre que nós nos envolvemos em algum tipo de negociação, ou que nós tratamos, ou quando nós tratamos de algum conflito que existe, né, para solucioná-lo, nós temos que nos atentar para aquilo que foi convencionado, não é verdade? Quando nós tratamos de um contrato feito, né, nós entendemos que o que rege o contrato são as cláusulas que são o resultado da manifestação da vontade dos contratantes. Então, se os contratantes manifestam a vontade para que determinado fim seja alcançado, nós temos que nos atentar, né, ao objeto da manifestação de vontade. Então, o negócio jurídico deve sempre ser interpretado, né, da melhor forma possível para que a vontade inicial das pessoas que declararam essa vontade seja observada, seja obedecida. E nós temos alguns indicativos para isso, não é verdade? Até por causa se a gente nos recorrer à moral, né? Se eu me comprometo a fazer algo, eu tenho que fazer isso. É porque eu me comprometi, é de bom tom que eu faça. Então, de uma certa forma, se alguém se compromete a cumprir, né, uma obrigação que assumiu dentro de negócio jurídico realizado, ele tem que cumprir com aquilo, não é verdade? Mas, normalmente, isso é normal, ainda mais no campo do direito, que nós tratamos sobre a aplicação da lei, a resolução de conflitos, pode existir que depois da formalização desse negócio jurídico, conflitos possam surgir, né? Quer seja sobre o objeto daquilo que você negociou, quer seja sobre o preço daquilo que você convencionou, seja sobre as pessoas que você envolveu. Então, por mais que você coloque todas as cláusulas em um papel muito bonito, para que seja muito mais seguro para você como negociante, por mais que você tenha testemunhas para afirmar a veracidade daquilo que foi tratado verbalmente, porque, veja, o contrato, ele é o acordo de vontades. O contrato é basicamente isso, é o acordo de vontades distintas, ou até, muitas das vezes, comum, né? Mas ele não tem sobre a sua forma, até porque nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a formalidade do negócio jurídico, ele não tem uma forma rígida na lei. A regra do negócio jurídico é livre. Então você pode convencionar com quem você quiser, da forma que você quiser. É claro que você vai ter que observar alguns requisitos legais, né, que tratam sobre a existência desse negócio, sobre a validade, por aí vai.
Mas a um primeiro momento, você pode negociar de uma forma escrita, você pode negociar de uma forma verbal, falada, apenas com pessoas que testemunhem e garantam a veracidade desse contrato. E, em virtude disso, nós entendemos que podem existir alguns conflitos posteriores. E sempre que esse conflito existe, ele tem que ser solucionado, não é verdade? O problema ele nasce para ser solucionado, para ser resolvido. E nós temos o quê? O Poder Judiciário como o órgão estatal, né, que possui uma função específica para isso. O áudio, a imagem travou de novo, né? Mas vamos continuar, daqui a pouco parece que ela vai voltar. Enfim, então o que nós precisamos entender nessa seara? Que o negócio, quando existe algum conflito, ele tem que ser interpretado. E como que nós interpretamos o negócio jurídico? Essa parte, eu busquei quatro ou cinco dispositivos do Código Civil que tratam da interpretação do negócio jurídico. E esses dispositivos são bem indicativos. Eu acredito que pode nos satisfazer, pelo menos a priori, aquilo que nós precisamos saber sobre isso. Tá? Então, como são dispositivos simples, eu vou fazer uma leitura bem rápida também para não cansar vocês, para ser o mínimo de uma forma cansativa para que vocês possam aproveitar esse tema. Mas vamos lá, sem perca de tempo. O artigo 110 do Código Civil, ele fala o seguinte, ó, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tenha o conhecimento. Então nós temos aqui dois aspectos para que nós possamos entender. Primeiro, a manifestação da vontade, ela é o quê? É uma forma de você ter uma vontade interna, né, dentro do seu ser, e você manifesta para que outra pessoa possa compreender aquilo que você quer. Então, essa é, em tese, a manifestação de vontade. Sempre que você manifesta a sua vontade, ela vai subsistir. Ainda que você, né, ou no caso o declarante, tenha feito uma reserva mental daquilo que ele queria, mas que não manifestou, até para, de certa forma, garantir algum benefício posterior, enfim. Salvo se o destinatário dessa manifestação tinha o conhecimento dela. Por quê? Veja bem, o que é reserva mental? A reserva mental, quando você guarda a sua real intenção em sua mente e mascara a sua manifestação de vontade, né? Por exemplo, você vai negociar um carro que você possui, ou um bem qualquer. E eu estou dando um exemplo assim bem rudimentar, mas que de certa forma possa servir de um indicativo de compreensão, tá? Você que deseja vender esse bem que você possui, nesse exemplo, um carro, e tem um sujeito que se interessa pelo teu carro, ele te pergunta o preço. Você fala, não, vamos fazer o seguinte, ó, a tabela FIP desse carro é, não sei, é 20, uns 30 mil reais, né? Mas vou ser bacana com você, a gente faz 20 parcelas de R$ 1.000, beleza? Não, tranquilo, então fechado. A gente faz uma parcela de 20 parcelas de R$ 1.000, aí mata o negócio, você leva o carro, fica com o dinheiro perfeito. Só que essa pessoa que deu preço, ela pode ter reservado mentalmente que ela deseja receber uma entrada de 10 mil. Porque, veja, a entrada de 10 mil mais as 20 parcelas de 20 mil, nós temos o valor integral do carro, que seria o quê? 30, não é verdade? Então, essa pessoa que reservou mentalmente esse desejo inconsciente dela, ela não pode tentar executar a pessoa que comprou o carro se ela não manifestou o real interesse dela, a não ser que o destinatário tenha um conhecimento daquilo. Né? Digamos que esse destinatário, por algum motivo, tenha visto em uma publicação que o mesmo carro estava sendo vendido pela mesma pessoa em 20, um parcelamento, né, de um contrato de trato diferido de 20 parcelas de R$ 1.000 mais a entrada. Então, as pessoas tinham conhecimento e por ter esse conhecimento, ela não pode se beneficiar da própria torpeza, não é verdade? Então, ela vai subsistir essa manifestação de vontade, ainda que a pessoa tenha manifestado, tinha reservado mentalmente, mas que a outra pessoa saiba, ok? Então, o artigo 110 ele trata basicamente isso. Prossigamos. Artigo 111 do Código Civil. O silêncio importa a anuência, isso é importante. Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Vocês provavelmente devem ter ouvido aquele sábio ditado, né? Quem cala consente. Quem nunca ouviu isso? É muito comum, quem cala consente. Mas será que isso é realmente válido para o direito? Olha, se você ler pelo menos a primeira parte desse artigo, você entende que sim, não é verdade? Porque ó, a sentença traz o quê? O silêncio importa a anuência, não é verdade?
Entretanto, nós temos aqui dois pontos importantes para nós entendermos a completude desse artigo. Veja, o silêncio ele só vai importar à anuência se ele preencher dois requisitos, isto é, ele está subordinado ao preenchimento de dois requisitos. Qual é o primeiro? O primeiro é quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Existem determinadas regiões do nosso país que possuem algumas determinadas práticas comerciais, né? E dentro dessas práticas comerciais, o silêncio ele pode ser entendido como anuência, né? Ou em determinadas circunstâncias, naquela situação que se envolveu aquelas pessoas, o direito ele garante a anuência auferida como um silêncio. Então, além das circunstâncias ou os usos autorizarem, nós também precisamos de uma inexistência necessária de uma previsão que preveja que a declaração deve ser expressa. Isto é, o direito só importará a anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e ainda quando não for necessário que a sua manifestação, que a sua declaração de vontade seja dada de uma forma expressa, como existe em determinados atos da vida civil, tá bom? Artigo 112, para a gente prosseguir. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Isso aqui é muito importante mesmo, eu explico por quê. Eu não sei se todos vocês que estão me ouvindo hoje desejam, na área profissional, seguir uma carreira de advogado, né, ingressar na advocacia e servir, né, de uma forma tão honrosa aquelas pessoas que não possuem conhecimento jurídico, que possuem determinado direito, às vezes violado, que precisa ser observado. Mas, normalmente as pessoas que, até em pequenos comércios, né, que não tem tanta disposição monetária, não tem tanto dinheiro para contratar uma advocacia preventiva, para se prevenir de determinados atos ou até falhas futuras, ao invés de contratar um advogado, elas preferem o quê? Buscar um contrato modelo na internet, né? Isso é muito comum nas hipóteses de locação de imóvel. Quando você observa uma locação de imóvel, provavelmente, né, na maior parte das vezes, você vai ver que aquelas pessoas, elas copiaram e colaram um modelo da internet, apenas mudaram os dados, sem nem entender aquilo que estava escrito e assinaram, né? Então, quando nós pegamos, no caso, esse material, esse contrato escrito, às vezes nós podemos olhar ali e ver que existem cláusulas que não têm nada a ver com aquilo que foi tratado. Nós podemos ver, assim, cláusulas que se contradizem uma com a outra, cláusulas obscuras. Como que nós resolvemos isso? Ora, o artigo 112, ele nos dá o substrato para isso. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção das pessoas envolvidas do que ao sentido literal da linguagem que foi empregada. Então, isso é muito simples. O contrato é escrito nesse sentido, ele pode ser contestado em virtude da real declaração, da real intenção de vontade das pessoas que participaram daquele contrato, ok? Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Aqui é uma coisa interessante também, porque na redação original do Código Civil, nós tínhamos apenas o caput do artigo 113, mas a Lei 13.879 de 2019 nos trouxe algumas ferramentas que acrescentam, digamos, alguns indicativos dessa forma de interpretação conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, que estão no parágrafo 1º e 2º do artigo 113. Nele é basicamente a questão do negócio de ser confirmado pelo comportamento posterior das partes, corresponder aos usos, aos costumes, às boas práticas, corresponder à boa-fé, ele ser interpretado de uma forma mais benéfica para quem não redigiu o dispositivo se for identificado. Então, isso aqui é bem simples, basta uma simples leitura para que você possa entender. Tá? Então, para evitar a fadiga, e por ser também um pouco fácil de você entender esse artigo, vamos passar já para o 114, que é o último que trata sobre a interpretação do negócio jurídico, que fala o seguinte, o artigo 114 do Código Civil: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Possivelmente você já
ouviram, né, de alguma forma, estudaram a questão das interpretações, quer em ED, quer em Direito Civil 1, e você ali pode ter percebido que existem diversas formas de você interpretar de determinado instituto, determinado área do direito, enfim. Os negócios jurídicos, quando ele se trata de negócio jurídico benéfico, aquele gratuito, ou até uma renúncia, ele deve ser estritamente interpretado. Isso é, nós não podemos expandir aquilo que está redigido na manifestação de vontade das partes. Por ser um negócio de que, benéfico no caso, que ofere vantagem apenas para uma pessoa, e a renúncia, que trata de uma renúncia de um direito que a pessoa possui, eles devem ser interpretados de uma forma estrita naquilo que as pessoas manifestaram à vontade. Ok? Então, essa parte nós concluímos essa parte inicial acerca do, e até complementar, podemos assim dizer, da interpretação do negócio jurídico. Passemos então agora a parte mais interessante, pelo menos que eu acho desse conteúdo, que é a parte dos elementos do negócio jurídico. É uma parte muito interessante, um pouco, digamos, até complicada no primeiro momento, mas deveras importante, né? Como eu disse no início dessa monitoria. O que são os elementos do negócio jurídico? Elementos tudo aquilo que compõe, não é verdade? Quando nós pegamos determinada reação química, né, nós nos questionamos quais são os elementos que foram misturados que resultaram nessa reação, não é verdade? Um bolo, nós vamos fazer um bolo. É claro que aqui o sinônimo nós temos como ingrediente, mas nós podemos nos questionar quais são os elementos que compõem esse bolo, né? Então, de certa forma, o negócio jurídico também possui seus elementos. O negócio jurídico também possui seus elementos. Para a doutrina brasileira civilista, nós temos como referência a escada ponteana, que faz alusão ao grande jurista brasileiro Pontes de Miranda. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a escada pontiana, mas uma coisa interessante que vocês saibam é que no direito civil, né, especificamente ao Código Civil, nós não temos essa tripartição que Pontes de Miranda faz no Código Civil. Até porque se você abrir o teu código, no artigo 104, que é o primeiro dispositivo que trata sobre o negócio jurídico, você já entra direto na validade, não é verdade? Você não trata sobre a existência, mas Pontes de Miranda, o que ele traz para nós? Ele traz que o negócio jurídico ele é composto por o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. São três degraus que compõem uma escada hipotética, uma escada imaginária, mas que serve de uma compreensão para que você possa entender aquilo que é o negócio jurídico, especificamente quanto aos seus elementos. Exatamente, ó, a Mariana falou, o professor usou isso para explicar os elementos do negócio jurídico. Perfeito. Olha lá, tem até o caderninho do Pedro ali, ó, a escada desenhada. Exatamente isso. Exatamente isso. Isso é muito bom. É muito bom mesmo porque nos traz, de uma forma visual, aquilo que pode servir como a tripartição, a existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Por quê? Nós entendemos que, para que você passe de um degrau para o outro, você precisa ter pisado no antecedente, não é verdade? Para que você chegue no terceiro degrau, que é o da eficácia, você precisa antes ter pisado no degrau da existência e no degrau da validade. Isto é, o que eu quero que você entenda, o negócio jurídico só produzirá os seus efeitos se antes for observado a existência e a validade desse negócio. Isso é muito utilizado para até uma discussão doutrinária e até jurisprudencial, que trata sobre a resolução dos conflitos existentes sobre determinados negócios jurídicos. É importante. Por mais que o Código Civil não traga essa tripartição expressa, né, nesse diploma legal, nós temos que entender o que é isso. Então, prossigamos. Até se tiver um tempo, eu vou contar um caso prático que eu participei no campo processual civil mesmo, que é muito interessante que nós podemos identificar essa materialização da escada pontiana em um caso prático. E é muito interessante, ele marcou realmente a minha experiência no direito, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre negócio jurídico, especialmente sobre a existência, eu gosto muito de falar sobre ela. Tá? Então, nós temos alguns minutinhos pela frente, eu vou
tentar esgotar essa parte, se sobrar um tempinho eu falo sobre ela. Enfim, a existência do negócio jurídico, ela é composta de três elementos, né, de três requisitos. Às vezes você pode ter até anotado aí, que é o quê? A finalidade negocial, a idoneidade do objeto e a declaração de vontade. Então, o que seria a finalidade negocial? A finalidade negocial é algo que está estritamente, está intrinsecamente ligado ao negócio jurídico. Isto é, não existe negócio jurídico sem uma finalidade negocial. Ou seja, a declaração de vontade das partes que se comprometem em determinada obrigação precisa ter uma finalidade negocial. A finalidade negocial é indispensável para a existência do negócio jurídico. Então, veja, o que nós podemos entender sobre finalidade negocial? A finalidade negocial é sempre o fim daquilo que você deseja. Por ser um negócio que envolva ali uma relação comercial, econômica, você pode ter quatro interesses distintos nesse negócio jurídico. São eles: aquisição de direitos, conservação de direitos, modificações de direitos e extinção de direitos. Então, olha, sempre que você encarar um negócio jurídico, você tem que identificar em seu cerne, em seu centro, a finalidade negocial. Não existe negócio jurídico que não tenha por fim a aquisição de direitos, ou a conservação de direitos, uma modificação de direitos, ou até uma extinção de direitos. E os nomes são indicativos, é bem autoexplicativo. O que é uma aquisição de direito? É basicamente uma incorporação do direito almejado ao patrimônio ou à personalidade do titular. Isso é muito simples, é indicativo o nome. Aquisição de direito, você adquirir o direito. Então, você se utiliza daquele negócio jurídico para adquirir um direito. Do mesmo modo, a conservação de direito como finalidade negocial são aquelas medidas cautelares e repressivas, né, para que você possa ser assegurado em relação a determinados direitos já existentes. Quer um exemplo? Quando nós falamos de medidas cautelares, são aquelas medidas que você toma para que você possa se fazer valer resguardado para que um direito que você possui seja observado e cumprido. Nós temos, por exemplo, medidas judiciais que você pode se fazer valer, que você pode lançar mão para que um contrato que você celebrou ele seja cumprido. Entende? Então, você pode realizar um negócio jurídico especificamente para que um direito seu seja conservado. Ato contínuo, nós também temos a modificação de direitos. É sabido que o negócio jurídico, né, a declaração de vontade, nem sempre ela continua a mesma com o passar do tempo. Ela pode se modificar. E às vezes ela se modifica pelo simples passar do tempo, mas ela também pode se modificar pela simples manifestação de vontade posterior das partes. Então, quando você realiza um negócio jurídico para você modificar direitos já existentes, você também tem preenchido a finalidade negocial que é indispensável para a existência do seu negócio jurídico. Tá, e por fim nós temos o quê? A finalidade que trata sobre a extinção de direitos. Aqui, da mesma forma da modificação, nós possuímos direitos que eles nascem, têm a sua vigência no campo do direito, e por fim ele acaba, né? Podemos até dizer, ele morre, né? Quer seja com a realização do contrato, quer seja sobre o exaurimento de uma obrigação, que seja, né? Então, o direito ele pode ser extinto através do tempo, através do decurso do tempo, mas também ele pode ser o objeto de um outro negócio jurídico que busca a extinção de algo que já foi entabulado lá atrás, mas que a partir dessa nova manifestação de vontade das partes, a pessoa possa extinguir esses direitos. Gente, vocês estão acompanhando? Tá dando para acompanhar? A dicção tá boa? Como que tá? Tá ok por aí? Maravilha. Então vamos continuar. Nós falamos então sobre o requisito, né, sobre o elemento da finalidade negocial que está para a existência do negócio. De qual é a segunda? A idoneidade do objeto. Isso aqui é importante porque eu lembro que eu sempre me confundia a questão da idoneidade contra a licitude do objeto que está sendo vinculado ao negócio jurídico civil. Só que são duas coisas diferentes, não digo nem distintas, são diferentes mesmo,
e que precisam ser compreendidas para que não haja essa confusão. A licitude nós falaremos quando nós começarmos a tratar a questão da validade do negócio jurídico, a licitude do objeto lícito. Mas a idoneidade, ela trata do plano da existência. E por quê? Porque, veja, o objeto do negócio jurídico, ele tem que servir para aquele fim desejado. E quando eu falo que esse objeto ele deve servir para esse fim desejado, eu estou falando que esse objeto ele tem que ser idôneo para o negócio jurídico realizado. O que eu quero dizer com isso? Para que você envolva um bem no seu negócio jurídico, esse bem tem que ser seu. Você não pode dispor de algo que não te pertence. Um exemplo clássico, e além de clássico, muito corriqueiro. Você deseja alugar um imóvel para outra pessoa para que você possa oferir uma renda complementar ou até principal do seu orçamento. Para que você alugue essa casa deve ser sua. Ora, isso é lógico. Se essa casa não for sua, ela é um bem inidôneo para aquela manifestação de vontade que você deseja. Um outro exemplo clássico, e esse exemplo, se eu não me engano, quem traz é o professor Carlos Roberto Gonçalves, se eu não me engano, o professor Orlando Gomes também traz ele, salvo engano, é a questão do contrato de comodato. O que é o comodato? O comodato é um empréstimo de coisas não fungíveis. Coisa não fungível é aquela coisa que não pode ser substituída por outra. Eu não sei se vocês já estudaram sobre bens, mas se vocês não estudar, eu acredito que sim, mas se vocês não estudaram ainda, irão estudar, mas saberão, né, que nesse caso o bem infungível é aquele bem que não pode ser substituído por outro. Para que você faça um contrato de comodato, que é um empréstimo de coisa infungível, o objeto deve ser uma coisa infungível. Você não pode celebrar um contrato de comodato com um bem fungível. Veja, o objeto do bem fungível, ele é inidôneo para a realização do negócio jurídico que trata sobre o contrato de comodato, ok? Então, basicamente, é sobre isso que trata a idoneidade do objeto. E por fim, a declaração de vontade também é um elemento indispensável para a existência do negócio jurídico civil. O que é a declaração de vontade? Ela é a mesma coisa que a manifestação de vontade? Indicativo. Mas, de acordo com alguns autores civilistas, nós não podemos é, trazer de uma forma semântica e indistinta as duas palavras como sinônimo. Veja, a manifestação de vontade, ela se difere da declaração de vontade, de acordo com alguns entendimentos, porque além da vontade ser indispensável para a existência do negócio jurídico, você não pode convencionar com quem não tem uma vontade de contratar contigo, não é verdade? Você não pode vender algo para alguém que não deseja comprar de você esse objeto. Isso é impossível, porque necessita da vontade da pessoa de comprar, né? Você tem a vontade de vender e a pessoa tem que ter a vontade de comprar. Isso é lógico. Mas essa vontade, além dela existir, ela tem que ser declarada. Ela necessita ser declarada para que esse negócio seja existente. As duas pessoas não podem deixar de uma forma omissa a sua vontade e futuramente querer executar o cumprimento de determinado contrato. Lembra que nós falamos lá atrás sobre reserva mental? Digamos que as duas partes. Isso é muito difícil, que isso é impossível de acontecer. Mas que as duas pessoas, que as duas partes, de alguma certa forma, tenham convencionado com reserva mental sobre determinado objeto e futuramente queiram executar o cumprimento desse contrato. É impossível. É impossível. Porque necessita da declaração de vontade das pessoas, né, dos sujeitos que perfazem esse vínculo sobre o negócio jurídico civil. E o que é importante que vocês entendam aqui, que isso aqui vai servir de uma forma fundamental para que vocês possam compreender é, a forma da declaração de vontade, não só por direito civil, mas também para o direito tributário, direito penal, que seja, constitucional, tributário, né, processual, inclusive, que é o quê? A declaração de vontade por direito, ela pode ser entendida de três formas. De três formas. A declaração de vontade pode ser expressa,
ela pode ser tácita e ela pode ser presumida. O que seria cada uma delas? Para não perder muito tempo, até porque é bem indicativo os nomes, e a maior confusão que existe aqui, eu chamo a atenção de vocês, é para a questão da relação da declaração de vontade expressa para a declaração de vontade tácita. Preste atenção nisso, é importante. A declaração de vontade expressa, ela se subdivide entre a palavra falada ou escrita e por gestos, como por exemplo a mímica. Então veja, a manifestação de vontade expressa não pode ser confundida de jeito nenhum com a manifestação de vontade escrita. Quando eu falo para você que determinado negócio jurídico depende de uma manifestação de vontade mediante a sua declaração de uma forma expressa, eu não estou falando que essa declaração de vontade precisa ser escrita. Não estou falando isso. O que seria uma declaração de vontade expressa? É aquela manifestação de vontade que é entendida pelas partes. Quer seja escrita, quer seja falada, no que se refere à expressão verbal, quer seja sinalizada por mímica, por sinais. Então, sempre que as pessoas entenderem integralmente aquilo que está sendo envolvido no negócio jurídico, nós estamos tratando de uma declaração de vontade expressa. Então, é a declaração entendida. Em contrapartida, a declaração tácita é aquela declaração subentendida. E você pode compreender ela através do comportamento humano. A pessoa não escreve, a pessoa não fala, a pessoa não sinaliza a sua vontade, mas através do seu comportamento, nós temos uma declaração de vontade tácita. Perfeita? É basicamente isso. E por fim, nós temos aqui a declaração presumida, que é aquela declaração que possui a sua presunção prevista em lei. Então, para determinados atos jurídicos, para determinados negócios jurídicos, nós temos alguns institutos que são presumidos pela lei. E quando a lei dispõe dessa presunção, nós podemos utilizar dessa manifestação de vontade presumida como uma manifestação de vontade apta para trazer à existência o negócio jurídico pretendido. Lembra que nós falamos lá atrás? Olha como que as coisas se encaixam. Lembra quando nós falamos lá atrás sobre a anuência, né, no que se refere ao silêncio? Veja, lá existe uma presunção. O silêncio ele importará a anuência quando as circunstâncias autorizarem e quando não haja o quê? A necessidade da declaração de vontade expressa. Então, aqui nós terminamos o plano da existência do negócio jurídico civil, falando sobre a finalidade negocial, a idoneidade do objeto e a declaração de vontade. Mas eu quero fazer um adendo com vocês aqui. E a questão da capacidade da pessoa? Né? A pessoa capaz, ela deve ser caracterizada no campo, no plano da validade ou no plano da existência. Se você pegar o teu Código Civil no artigo 104, deixa eu pegar aqui, eu tô com ele aberto, você lê o seguinte: a validade do negócio jurídico requer. Então, veja, nós já estamos no plano da validade e os seus requisitos. O inciso 1 diz agente capaz. Então, pelo Código Civil, nós temos que a capacidade do agente ela está dentro da validade do negócio jurídico. Ela serve como requisito de validade do negócio jurídico. Mas acontece que a capacidade do agente, inclusive quando a pessoa se trata de uma pessoa absolutamente incapaz, que pelo Código Civil são os menores, né, de 16 anos, como nós podemos observar da redação expressa do artigo 3º do Código Civil, salvo engano, que são apenas os menores de 16 anos, os absolutamente incapazes. Existem alguns autores que trazem essa relação da capacidade com a declaração de vontade da pessoa. Então você pode, às vezes, observar que a capacidade pode ser tratada de uma forma paralela e conjunta com a declaração de vontade de um plano da existência, tá? Mas nessa monitoria, vamos utilizar aquilo que o código possui. Mas eu fiz essa ressalva para que você possa saber que existem essa interpretação, essa forma de se interpretar o elemento do agente capaz operando no plano da validade e se referindo também à declaração de vontade da pessoa quanto ao plano da existência. Ok? Então, passemos então
do plano da existência para o plano da validade. Quando nós falamos de existência, é algo que surge, né, algo que nasce. Então, uma coisa pode existir, preenchendo a finalidade negocial, preenchendo a idoneidade do objeto e preenchendo a declaração de vontade expressa pela parte. Entretanto, o negócio jurídico ele pode existir na esfera civil, direito, entretanto, pode ser inválida. Veja, para que o negócio jurídico ele produza os seus efeitos, ele precisa inicialmente existir, mas também ele precisa ser válido. E o código nos traz o substrato capaz de identificar se determinado negócio jurídico é válido ou não, os quais estão expressos nos incisos do artigo 104 do Código Civil. E quais são eles? Primeiro, agente capaz. Para o negócio jurídico ser válido, o agente precisa ter capacidade, até podemos dizer, para dispor sobre o objeto do negócio jurídico. Aqui nós temos, inclusive, quando nós tratamos de pessoa incapaz, quer seja relativamente, quer seja absolutamente incapaz, alguns institutos que suprem essa incapacidade e que traga de uma forma superveniente a validade preenchida por um negócio jurídico. Você já deve ter ouvido isso, mas um exemplo clássico é a assistência à representação. A representação é quando uma pessoa ela representa outra no que se refere à vontade desta. Então, a pessoa absolutamente incapaz, pela lei, ela é representada por quem? Pelos seus genitores. Entende? Então, é uma supressão dessa incapacidade que pode preencher esse requisito da validade. Mesmo a pessoa sendo incapaz para o direito, se ele possui um representante ou até um assistente, ele pode ser considerado válido no que se refere à sua vontade manifestada para a validade do negócio jurídico feito em nome dessa pessoa que é incapaz para o direito, mas que possui a sua incapacidade suprida, quer seja pela curatela, quer seja pela assistência, quer seja pela representação e por aí vai. Ato contínuo, agora saindo da parte subjetiva, né, do negócio jurídico que trata sobre sujeito, nós entramos na parte objetiva da validade do negócio jurídico, que trata sobre objeto. O Código Civil, também no artigo 104, ele traz que o objeto ele deve ser o quê? Lícito. O que é um objeto lícito? É simples, indicativo com todo o teu nome. O objeto lícito é aquele objeto que não é contrário à lei, à moral e aos bons costumes, né? Especialmente quanto à lei. Um exemplo muito clássico, até rudimentar e podemos dizer até feio de se falar, é a negociação, né, de drogas ilícitas. Nós sabemos que existe drogas ilícitas, que é vendido, por conseguinte, nas drogarias, que são os remédios que nós tomamos para suprir determinadas patologias ou até necessidades do corpo humano, mas quando nós tratamos de drogas ilícitas, veja, é um objeto que não possui uma licitude para ser envolvido em um negócio jurídico. Aqui está a diferença do objeto idôneo para o objeto lícito. Espero que vocês tenham compreendido isso. Até para efeito de avaliação acadêmica de vocês. Pode ser que o teu professor cobre isso em prova. Né? Até porque, de certa forma, pode até ser entendido como uma pegadinha, mas é uma coisa importante para que você saiba onde que pode operar eventual vício e qual será a consequência desse vício. Se será a nulidade do negócio jurídico, se será a anulação do negócio jurídico. Então você precisa saber se ele opera na validade ou se opera no plano da eficácia, tá? Continuando, o objeto além de lícito, ele deve ser possível. O que eu quero dizer com isso? Veja, o objeto possível é aquele objeto que não esbarra em qualquer tipo de impossibilidade, seja impossibilidade física ou impossibilidade jurídica. Impossibilidade jurídica é você fazer algo que é totalmente impossível para o direito. É totalmente impossível. E a incapacidade física é tudo aquilo que é fisicamente impossível de que você faça. Ora, é possível que você respire todo o ar que existe na atmosfera terrestre? É impossível. Então você não pode utilizar isso como um objeto de um contrato que verse sobre um negócio jurídico. Veja, são coisas fáceis de ser compreendidas. Além de lícito e possível, o objeto deve ser determinado ou determinável. Isto é, você não pode fazer uma negociação sem determinar aquilo que está sendo negociado. É claro que existem algumas exceções.
É por isso que o Código Civil nos dá a opção de ser determinável. Por exemplo, em alguns contratos aleatórios, vocês estudarão isso em direito contratual no quarto semestre, né, nós temos, enfim, dentro do direito contratual, nós temos algumas opções de você convencionar com outra pessoa e contratar dela a determinado bem que será entregue para você futuramente e que futuramente será determinado. Então, você apenas deixa expresso a qualidade e a quantidade daquilo que você vai receber. Então, se você não conseguir determinar no momento da celebração do negócio jurídico, mas conseguir determinar futuramente, você preenche esse requisito da validade do negócio jurídico, tá? E por fim, né, concluindo essa questão da validade do negócio jurídico, e já nos encaminhando para o fim dessa monitoria, até porque eu desejo não ser cansativo para vocês, nós temos a forma prescrita ou não defesa em lei. O que seria uma forma prescrita? Vocês lembram quando nós falamos sobre o negócio jurídico formal, solene e não solene? É basicamente a mesma coisa. Quando existe uma forma prescrita para esse negócio jurídico, ele deve ser observado. Se ele não for observado, ele pode existir, porque eventualmente pode estar preenchido a finalidade negocial, a idoneidade do objeto e a declaração de vontade, porém a sua formalidade não foi observada. Então, veja, ele existe, mas não é válido. Porque ele não é válido porque a forma não foi observada. E dentre as formas, nós temos a forma livre, que é a regra geral para, para toda negociação, toda obrigação do Código Civil, que é aquela forma livre que você pode negociar do jeito que você quiser, com quem você quiser, observando o mínimo legal, em virtude de todos os elementos para a validade e a existência daquele negócio. Então, essa é a regra geral, é a forma livre. Mas nós temos também a forma geral e solene, que é aquela que nós falamos quando há uma forma instituída em lei, e nós também temos uma forma contratual, que é quando você convenciona com a pessoa em contrato a forma que aquele negócio jurídico tem que ser feito. Por exemplo, no contrato de compra e venda de um bem móvel, digamos um carro, você não necessita, pela lei, de ter uma escritura pública, como é no caso dos bens imóveis acima de determinado valor. Lembra que nós utilizamos isso como exemplo? O bem imóvel acima de determinado valor, ele tem uma formalidade a ser observada para que ele possa ser considerado válido, que é a escritura pública. Mas se eu faço um contrato contigo da compra e venda de um bem móvel, que seja um veículo qualquer, e nós incluímos nesse contrato como uma cláusula expressa a necessidade da forma ser observada no que se refere à escritura pública, então nós temos uma forma contratual que deve ser observada para que esse contrato seja válido, ok? Então, basicamente essas são as formas que existem dentro do Código Civil para efeito de negócio jurídico. E por fim, né, o 104 fala o seguinte: a forma prescrita e não defesa em lei. O que seria não defesa em lei? Defesa é uma coisa que traz uma resistência, né, uma coisa que traz uma contraprestação, uma resistência que você possui a determinado ataque ou até investida, mas o significado do termo não defesa em lei é a mesma coisa que não proibido em lei. Você basta trocar a palavra defesa por proibido. Aquilo que não é proibido em lei, você pode negociar livremente. Ok? Então aqui nós encerramos a parte da validade. Tá? Nós já vamos entrar na parte da eficácia, mas eu quis dar o tempo para eu comentar contigo, aqui, com vocês, aquele ponto que eu disse no início. Eu trabalho em um escritório de advocacia desde o segundo semestre do curso de Direito. Né, e lá a especialidade é uma advocacia civil e trabalhista. E durante esse período, hoje estou no 10º semestre, faz basicamente 4 anos mais ou menos que eu trabalho no mesmo escritório, nós mexemos com uma ação que chama muito a minha atenção, até porque nós temos a base, né, didática e teórica do negócio jurídico muito palpável nesse exemplo. Veja bem, nós temos um sujeito, um cliente nosso, que ele era sócio de uma sociedade civil, né, de um estado, sem ser o Mato Grosso do Sul, de um estado do Sul.
E ele fazia parte dessa sociedade civil com mais dois sócios. E chegou um certo ponto em que as coisas não estavam tão bem economicamente para eles e que eles decidiram fazer um refinanciamento de algumas dívidas que possuíam, né? Foram ao banco, fizeram uma proposta, conversaram com o gerente e tiveram, então, essa proposta assinada pelo gerente, que eles assinaram, no mínimo, o pedido, né, a solicitação dessa proposta. Só que quando esse sujeito, esse cliente, ele pegou essa proposta, ele não concordou muito bem com os termos. Só como tinha outros dois sócios na sociedade, ele falou o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, já que nós temos um conflito aqui, eu não vou me servir de empecilho para que vocês realizam esse investimento que pode, de alguma forma, salvar o empreendimento. Então vamos fazer o seguinte: para que tudo fique certo, eu vou me retirar da sociedade civil, eu vou voltar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e assim, saindo da sociedade civil, eu pego o meu ativo e o meu passivo e fica tudo certo. Isto é, eu pego o valor pecuniário patrimonial que possui em mim como sócio e também as dívidas divididas entre que eu possuo, que eu tenho que pagar também como sócio. E ele voltou para cá, deixou os sócios para lá, que depois não se sabe se fizeram ou não um refinanciamento bancário com aquela proposta que foi feita, tá? Acontece que depois de formalizada a retirada dele da sociedade civil, de uns 2, 3 anos da averbação dessa alteração do contrato social que constava a sua retirada como sócio, ele recebeu uma notificação do Banco do Brasil aqui em Campo Grande. E nessa notificação constava que ele possuía um valor de mil e tantos reais bloqueados em virtude de uma ordem judicial oriunda de um processo de execução de um título extrajudicial lá do Sul. Ele ficou sem saber porque não tinha feito nenhuma negociação, não se lembrava de ter feito de nenhuma, assumido nenhuma dívida, né, nenhuma obrigação com algum banco lá no Sul. E então ele procurou o escritório para que pudesse interceder por ele, compreender de onde que estava surgindo aquela ordem de bloqueio. E para surpresa dele, a ordem de bloqueio veio de um processo de execução que estava executando o título extrajudicial do refinanciamento bancário, que ele tinha feito a proposta e não concordado com isso. Era um valor altíssimo, era um valor muito alto mesmo, beirando o absurdo para a realidade que ele vivia no momento, né? Para a sociedade civil era um valor considerável, né? Mas para ele era muito alto. E como ele era sócio, ele entrou como um responsável também solidário nessa negociação, porque ele assinou como responsável solidário, né? Que é aquela pessoa que possui uma responsabilidade conjunta com a sociedade civil, nesse ato. E ele falou, não, mas eu não fiz isso, eu não assinei isso. De forma alguma eu acordei com esse banco essa obrigação. E por que eles estão me executando, sendo que eu não assinei isso? E quando nós pegamos o contrato para analisar, nós percebemos que existiam três vícios nesse contrato. O primeiro é qual? Qual que é o primeiro vício? A cédula, ela era composta de 7 laudas, 7 folhas. A primeira, ela estava, ela não estava assinada por ele, não estava rubricada, né? Mas nessa primeira lauda, lá tinha os dados das pessoas, tinha o valor, tinha as condições de pagamento e por aí vai. Tinha todas aquelas condições essenciais para um contrato de um refinanciamento no que se refere aos valores que estavam sendo executados. E ela não estava assinada por ele. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima estavam assinadas. Hoje o judiciário entende que isso não é o suficiente para você invalidar o negócio jurídico, para você declarar o negócio jurídico nulo, né? A falta de assinatura apenas na primeira folha. Mas, além disso, nós identificamos outros dois vícios que ficaram bem latentes para a solução desse conflito. Qual que foi o segundo? O segundo é que quando você pegava para ler a estrutura do contrato, estava assim 1.1 nome, 1.2 valor, 2.0 for, enfim, por aí ia. Na primeira folha, ele acabava com 2.8. Obviamente, a segunda folha tinha que começar com 2.9 ou 3.0. Só que de uma forma, enfim, mágica, ela voltava no 2.7. Então nós temos um conflito aqui, um negócio meio estranho. E por fim, o último vício que nós identificamos foi que na primeira folha nós tínhamos o quê? Lá embaixo, na primeira folha que estava com os valores que não estava assinada por ele, nós tínhamos assim, ó, 1/6. Então aquela era a primeira folha de um contrato com 6 laudas.
A segunda estava 2/7, a terceira estava 3/7, a quarta 4/7, por aí ia. Então nós chegamos numa conclusão que a primeira lauda que estava com o valor do contrato, o nome do sujeito, o nome do contratante, do contratado, ela fazia parte de um contrato distinto daquele que estava com as assinaturas. Então nós alegamos isso em juízo para conseguir a nulidade daquela obrigação que estava sendo executada. E eu pergunto para vocês, esse contrato, esse negócio jurídico celebrado, ele estava com um vício no plano da sua existência ou no plano da sua validade? Veja, diante de todo esse exemplo que eu dei para vocês, nós podemos compreender o que no plano da existência tem finalidade negocial? Obviamente tem finalidade negocial. Tem idoneidade do objeto? Tem, o objeto é idôneo, né? Mas a declaração de vontade, será que ela é desembaraçada? Será que ela é perfeita? Será que ela foi declarada? E é aqui que se encontra o vício desse negócio jurídico. E quando nós identificamos que o vício se trata sobre a declaração de vontade da pessoa, consequentemente o negócio jurídico não existe, ele é inexistente. E ele inexistindo não tem por que nós falarmos então de validade. Porque se ele não existe, ele não passa para o plano da validade e, consequentemente, não produz os seus efeitos. Então, olha que interessante, nós identificamos um erro, um vício, que através desse vício nós encontramos o erro, né, o vício na questão da declaração da vontade desembaraçada da parte, e a partir dessa identificação nós conseguimos invalidar todo o negócio jurídico. Ele foi declarado nulo, uma vez que a declaração de vontade ela não foi perfeita, ela não foi desembaraçada, ela não estava preenchida, e, consequentemente, o negócio jurídico era inexistente, tá? Então, foi apenas um exemplo para que vocês possam contextualizar de uma forma mais prática. Esse foi um caso que muito, muito legal, que eu acompanhei, e que, de fato, marcou a minha experiência, e que, de certa forma, eu acredito que possa ser útil para vocês. Ó, nós temos mais 7 minutinhos para terminar, e eu vou falar apenas sobre os acidentes do negócio jurídico que operam no campo, né, no plano da eficácia do negócio jurídico, né? Quando nós falamos de eficácia, é basicamente os efeitos que são produzidos pelo negócio jurídico, né? E o efeito é natural. Se você preenche o campo da existência e, consequentemente, né, ou posteriormente, você preenche o campo da validade, então o campo da eficácia ele vai surgir como não digo como uma condição, mas como uma consequência natural, né? Aquilo que você contratou, ele vai produzir os seus efeitos. É natural. A partir do tempo, né, a partir da disposição das partes, ela vai alcançar a sua finalidade. A sua finalidade negocial vai ser preenchida. Acontece que no campo da eficácia, nós possuímos alguns acidentes do negócio jurídico que nós podemos subordinar a eficácia dele ao preenchimento ou observância desses acidentes. Quais são eles? O termo, a condição e o encargo, também conhecido como modo, não é verdade? E são condições, ou melhor, são acidentes do negócio jurídico simples de ser compreendido, evidentemente possuem as suas especificações, mas é fácil de você conseguir caracterizar o que é cada um em determinado fato, ou até conceituar e identificar cada um, tá? Então, prossigamos. O que seria o termo? O termo é basicamente um evento futuro e certo para o início e fim dos efeitos do negócio jurídico. O termo é basicamente algo que você impõe para que você possa subordinar o início ou o fim desse negócio jurídico, como, por exemplo, uma data. Olha, nós iremos convencionar aqui um contrato de aluguel, um contrato de locação. Entretanto, esse contrato só começará a produzir os seus efeitos no dia, hoje dia 12 de setembro de 2020, ele só começar a produzir os seus efeitos no dia 10 do mês de dezembro do ano de 2020. Então, a partir, né, dessa data, a eficácia será palpável. Ou seja, antes dela, você não pode executar a casa para você morar e nenhum pagamento como contraprestação. Outro exemplo, o termo convencionado para, para
o início da validade do negócio jurídico é o teu aniversário. Vejam, é um evento futuro, né? Vamos trazer de uma forma mais simples, vamos trazer um exemplo mais palpável. De uma forma mais palpável, o negócio jurídico ele será eficaz a partir da celebração da Páscoa. Né? Podemos dizer, dentro do calendário que nós possuímos cristão, a Páscoa, no dia da Páscoa, o negócio jurídico começará a produzir seus efeitos. Também é um termo, porque é um evento futuro e certo. É um evento do calendário que chegará. Então, nós conhecemos esse evento. Ele é certo, ele é certeiro, ele é conhecido. Em contrapartida ao termo, a condição é o seu inverso. A condição é o evento futuro e incerto para o início e também para o fim dos efeitos do negócio jurídico. Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso em sala, mas a condição ela é marcada pela palavrinha se, não é verdade? Olha, os efeitos desse negócio jurídico, ele começará a ser produzido se determinada condição for alcançada. E dentro dessa condição nós podemos compreender, por ser um evento futuro, a incerteza de sua concretização. Um exemplo muito clássico é o pai que promete ao filho um presente, como presente um carro, caso, né, se o seu filho passe no vestibular de uma universidade federal. Então, veja, é um evento futuro, porque o filho vai prestar aí no vestibular, e é incerto porque não se sabe se ele passará ou não naquela prova. Então, a condição é uma subordinação dos efeitos do negócio jurídico a, a essa condição. Perfeito? E, por fim, o encargo. O que seria o encargo? O encargo, também chamado de modo, ele é um ônus imposto que ele restringe a eficácia do negócio jurídico. Veja, o encargo ele não subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo e nem a um evento futuro e incerto. Mas ele restringe a eficácia desse negócio a um ônus imposto no contrato. Quer um exemplo? Esse exemplo também é muito palpável na doutrina civil. Né? Se você pegar qualquer obra de direito civil, possivelmente você encontrará ele. A doação de um terreno para determinada pessoa, entretanto, essa pessoa que está recebendo esse terreno em doação, ele tem que construir em parte desse terreno uma casa de recreação para idosos, né? Ou uma praça de recreação para aquele bairro. Então, se a pessoa recebe em doação esse terreno, mas não exerce esse encargo que é possível que se realize, então essa doação ela não terá sua eficácia preenchida no âmbito do negócio jurídico, uma vez que aquele encargo não foi preenchido. Então, veja, a eficácia ela fica totalmente restringida à realização de um encargo que é consubstanciado em um evento oneroso a essa pessoa, tá? E além dessa questão da eficácia, meus amigos, e dos acidentes do negócio jurídico, nós podemos compreender aqui a questão das patologias que envolvem os vícios, né, que envolvem a questão da nulidade do negócio jurídico, da anulação, mas como já são 11 horas da manhã, e eu já falei demais por essa manhã, eu encerro nesse momento essa monitoria, eu fico também à disposição de vocês, eu vou até aproveitar para colocar no chat o meu meio de comunicação, caso vocês possuam algum interesse em relação a determinado conteúdo que nós tratamos essa manhã, podem ficar à vontade, tá? Eu estou à disposição de vocês, porque algum dia alguém se colocou à disposição de mim para tratar sobre as minhas dúvidas, de alguma forma foi útil para mim na minha graduação. E não seria justo eu não me dispor também para vocês que estão no segundo semestre, para servir também de uma forma útil, né? O conhecimento, ele deve ser compartilhado. Eu acredito que isso que eu estou fazendo hoje para vocês é apenas uma semente que eu estou plantando. Eu tenho certeza que vocês, futuramente também, motivados por isso que nós estamos fazendo, poderão fazer a mesma coisa, né? Quer seja na monitoria, quer seja em eventual docência, quer seja em eventuais dúvidas que as pessoas te procurem ainda como acadêmicos de direito, que você se dispõe a saná-las, tá? Então, eu vou deixar à disposição os meus contatos, e eu permanecerei aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem bater algum tipo de papo, perguntar alguma coisa, estou à disposição, e desde já, né, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, eu me sinto muito honrado de ter a presença de vocês nessa monitoria,
E eu espero de que, de alguma forma, eu tenha correspondido às expectativas criadas, e além disso, tenha servido de uma forma útil, não só para a prova, né, de direito civil que se aproxima de vocês nesse semestre, mas também para a vida, né, acadêmica e também profissional de vocês, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, eu espero que vocês permaneçam, tá, na graduação, espero que vocês permaneçam no caminho, que vocês estão no caminho certo, se preparando, se qualificando para, para continuar, né, nessa vida civil que vocês possuem, com todo o sucesso do mundo que eu já desejo a vocês, tá bom? Um ótimo final de semana, eu vou interromper a gravação nesse momento, me despedindo de todos vocês, tá bom? Muito obrigado novamente pela presença e até mais.